A sexualidade, dentro da dimensão expressiva e naquilo que ela comporta, a extensão do alcance, em que ela pode ser presentificada até mesmo na adoração, no culto a Deus, reconhecendo que essa dimensão ela foi Deus que deixou para o homem essa condição em que ele pode tanto preservar a espécie como também ter um grau de satisfação assim imensurável, algo assim que o homem que não pensa em outra coisa a não ser no sexo. Eu sempre digo que o grande problema do homem é ele gostar mais de sexo do que da mulher. Porque quando ele aprende a gostar da mulher mais do que do sexo, ele aprende a tratar melhor a mulher. Mas não vem ao caso. Neste momento eu quero pensar com você como que podemos desenvolver uma sexualidade presente na adoração a Deus, entendendo que estamos dentro do propósito de Deus, no qual Ele nos criou, nos dotando dessa capacidade, dessa potência, tanto homem e mulher, e criando uma tridimensionalidade na relação em que nós podemos nos ver fisicamente unidos um ao outro, emocionalmente, espiritualmente, e sobretudo estendendo a nossa imagem e semelhança nos filhos e na construção de uma sociedade mais saudável, uma família, inclusive um relacionamento. E não tem nada de errado nessa dimensão. Apesar de nós trazermos dos nossos pais uma consciência, um sentimento de culpa em relação à prática do sexo, porque nós temos essa natureza egocêntrica, egoísta, que nós queremos buscar o nosso prazer, e isso empobrece, porque quando nós vamos agir em conformidade da nossa relação com Deus, num padrão de culto, de adoração, de reconhecimento que Deus está presente em todo momento da nossa vida, inclusive nesse momento que estamos reunidos, unidos, o casal. A Bíblia chega a falar que seja o leito nupcial assim imaculado, sem qualquer mancha, porque ele traz para nós a ideia de que ele se faz presente nesse momento também, confirmando uma realização em nós, ou para nós, para que a gente reconheça a sua realidade, o quanto ele nos trata, o quanto ele nos ama, porque ele tornou a vida agradável em função daqueles prazeres que ele proporciona a nós através dos sentidos, aquilo que a gente pode vivenciar no dia a dia. Então nós podemos entender que não tem nada de errado com um jovem, uma jovem se sentir atraído um pelo outro. Por quê? De fato, no princípio, a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher de forma que se sentissem naturalmente inclinados, atraídos uns pelos outros. Ele os dotou com a capacidade de se amarem, de se complementarem numa relação simbiótica, num estreitamento, numa condição assim quase que inseparável, ao ponto da Bíblia dizer que aquele que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela. Mas nós que adoramos, somos adoradores, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Está lá em Romanos. Então Deus dotou com capacidade de se amar e se entregarem, mas não de serem exploradores. Agora, quando a pessoa resolve fazer do seu modo, desobedecendo a voz de Deus, então essa natureza que antes era saudável e poderia ser dedicado, devotado a Deus num culto, numa adoração, essa natureza ela começa então a mudar, transformar gênero humano em animais bestiais, em que querem buscar apenas satisfação. Então eles começam a buscar a satisfação não por um propósito, mas por uma necessidade. E a sexualidade então aflora ao ponto de levar o homem a um absurdo, onde acontece a pedofilia, geralmente no seio, na intimidade da família, contrariando tudo aquilo que Deus planejou para o homem.
Por isso nós temos que estar buscando entender a adoração e a presença daquilo que compõe o nosso corpo, porque nós adoramos a Deus de uma maneira plena, corpo, alma, espírito. Por isso tornou-se tão atraente, por exemplo, buscar prazer secreto em sites pornográficos, em publicações eróticas, na lascívia. A lascívia passou a integrar a natureza humana, um desejo intenso, contrário aos propósitos de Deus em pensar mais no outro, no próximo, como a si mesmo, a uma satisfação imediata para satisfazer um apetite desordenado. E o homem entrou então em perturbação, porque já não consegue nem mais definir uma companheira que ele possa confiar. Voltado bem para dentro de si mesmo, num sentimento perverso e perdendo a pureza, a profundidade de um amor devotado, de um sentimento que valoriza o outro e para o bem do outro. O amor prioriza o bem-estar e a satisfação do outro, antes da satisfação do nosso próprio desejo. A Bíblia fala que quem ama é paciente, é bondoso, não é grosseiro nem egoísta. Quem ama, ele tem nas mãos o maior poder que Deus conferiu ao homem. O amor nunca falha, nunca acaba. O amor não age em ciúme, não ensoberbece, não se vangloria. O amor permanece. A verdade nua, clara, é que se você se entregar à lascívia, você vai perder o verdadeiro amor. Se você se entregar à pornografia, você vai perder o verdadeiro sentido da vida. Na verdade, quando você se inclina para as suas paixões, você está em uma armadilha pior de todas, se prendendo em vícios e pensamentos obsessivos, compulsivos, que destrói a sua relação com Deus, quebrando um princípio da adoração em que esse Deus que você adora, ele é santo, e você, pela presença do Espírito Santo, você é santificado para se apresentar diante de Deus de uma forma total, com a sua sexualidade, com o seu corpo, com a sua razão, com as suas emoções e com essa dimensão espiritual transcendente que nos liga àquele que está sobre tudo e todos, e tudo para a glória dele, por causa de Jesus. Que Deus nos abençoe.